bacia eu tenho 1 kg de açúcar e agora nós vamos adicionar 12 ovos inteiros, gema e clara. Com o auxílio da batedeira, eu estou utilizando uma batedeira comum, nós vamos bater essas gemas com o açúcar. Caso você não tenha uma batedeira, pode misturar à mão também com o auxílio de uma colher, dá certo. A batedeira apenas facilita esse processo. Esse processo é apenas para misturar os ovos com o açúcar e você bate até ele atingir esse creme esbranquiçado. E para a segunda parte dessa receita, nós vamos precisar de 500 gramas de banha, 900 gramas de melado de cana e 1 colher de sopa bem cheia de condimento para biscoitos. Esse condimento é composto por cravo em pó, canela em pó e noz moscada ralada. Agora, aqui na mistura que eu tenho os ovos e o açúcar, eu vou acrescentar a farinha de trigo. Eu vou acrescentando aos poucos a farinha. Eu acrescento um pouco de farinha aqui na mistura e vou então misturar com o auxílio da batedeira. E agora eu vou alternando. Coloquei um pouco da farinha de trigo, eu vou acrescentar um pouco da mistura que eu tenho aqui na panela, que é a banha derretida com o melado e o condimento. Então, mistura um pouco do melado quente e vou bater novamente. E nós vamos repetir esse processo até o final da receita, até agregar toda a mistura do melado quente. Sempre dessa forma, alternando um pouco da farinha de trigo, mistura com a batedeira, venho e acrescento mais o melado quente. Nessa etapa da receita, depois que eu já agreguei todo o melado quente e a farinha de trigo, eu vou acrescentar 1 colher de sopa de sal amoníaco. O sal amoníaco, ele é o fermento que nós vamos utilizar nessa receita. E agora eu vou misturar de volta com o auxílio da batedeira e daí vou acrescentando farinha de trigo até dar o ponto de amassar com as mãos. Nessa etapa, a massa já está ficando mais pesada, mais densa. Eu ainda vou continuar mais um pouquinho com a batedeira, mas assim que ela ficar mais firme, eu tiro a batedeira e então vou amassando com as mãos. Agora que a massa está mais pesada, eu tiro a batedeira e vou mexendo com o auxílio de 1 colher de pau até agregar mais farinha de trigo e chegar no ponto que precisa colocar a mão na massa. Essa é a etapa mais pesada da receita. Aqui exige um certo esforço na hora de amassar e você vai agregando a farinha de trigo até você notar que a massa solte bem das suas mãos. A minha aqui já está praticamente no ponto, ó, eu já consigo modelar e ela não gruda mais. Então você vai puxando a massa e vai amassando ela até sentir que desgruda das mãos. E aqui a massa já chegou ao ponto, ó. Eu aperto e ela já não gruda mais nas mãos. Não precisa descansar essa massa. Assim que eu termino de fazer ela, eu já começo então a abrir os biscoitos. Na hora de abrir a massa, coloque um pouco de farinha de trigo sobre a mesa. Então aqui é só pegar a massa e abrir com o auxílio do rolo. Se a massa grudar muito no rolo, você pode acrescentar mais farinha sobre ela. Na hora de abrir a massa, você pode polvilhar um pouco de farinha de trigo se for necessário para a massa não grudar no rolo. Ela abre bem fácil, uma massa bem macia. Na hora de cortar a massa, eu sempre utilizo os cortadores em inox. Você pode escolher o modelo da sua preferência, mas também é possível
possível utilizar os cortadores plásticos. E caso você não tenha nenhum desses na sua casa, você pode improvisar, fazer alguns biscoitos com a faca ou cortar com algum objeto que você tenha em casa, como um copinho, por exemplo. É só pressionar ele sobre a massa, esse aqui até ficou aqui dentro, ó, e tirar o biscoitinho. Então sempre dá para dar um jeito. Se você não tiver um cortador desses em inox, pode fazer com um copinho, com uma tampa do fermento, também dá certo. E agora é só cortar os biscoitos, é a parte mais gostosa da receita, né? É bem rapidinho, você vai cortando, ele já solta com bastante facilidade. Eu corto os biscoitos e vou colocando eles sobre a mesa antes de colocar na forma. Fica mais fácil para trabalhar dessa forma se você estiver trabalhando sozinha. Então primeiro eu corto todos eles. Na hora de assar, antes de colocar os biscoitos aqui na forma, eu utilizo o papel manteiga no fundo da forma. Mas se você não tiver, caso você não tenha, também não é necessário. Você pode untar normalmente com manteiga, farinha de trigo. Eu gosto de utilizar o papel manteiga porque a parte de baixo do biscoito ela fica bem limpa quando você retira e você pode utilizar ele diversas vezes numa mesma receita. Não precisa trocar a cada vez que você vai assar a forma. Você vai colocando os biscoitos, assa, retira e ele não gruda. Você não tem a necessidade de untar esse papel. Mas como eu já falei, pode também untar normalmente da forma da tua preferência, não tem nenhum problema. Deixa um pequeno espaçamento entre um biscoito e outro. Ele não cresce muito, porque é um biscoito que nós vamos decorar. Então é um biscoito que eu gosto que fique mais liso na parte de cima, com uma superfície mais retinha. Na hora de assar, eu costumo utilizar um forno elétrico comum, esses que a gente tem em casa. Ele está pré-aquecido a 180 graus. Agora eu coloco os biscoitos para assar e fico de olho até que a borda comece a ficar dourada. Ele leva em torno de 8 a 10 minutos, conforme a temperatura do seu forno. Assim que você notar que ela começa a ficar douradinha, você já pode retirar do forno. Eu deixo ela esfriar completamente antes de tirar da forma, mas ela solta com bastante facilidade. Depois de assados, eu vou retirando os biscoitos da forma e colocando direto aqui na bacia. Ele solta com bastante facilidade. Olha o espaço aqui que eu retiro, como ele fica bem limpinho, ó. Então é bem tranquilo. Você tira o biscoito e já vai colocando aqui na bacia. Por isso que é importante estar bem frio o biscoito. Se você retirar ele enquanto ele ainda está quente ou morninho, ele pode quebrar ou pode rachar do biscoito. E dessa maneira, quando ele está frio, ele sai bem firme. A pasta americana que eu costumo utilizar, ela vem nessa embalagem com 800 gramas. Eu utilizo dessa marca aqui, Arcolor, porque é uma massa que não necessita sovar, não precisa acrescentar açúcar, nem amido de milho. Ela vem pronta para uso e ela é muito boa de se trabalhar. Então eu passo uma faquinha aqui na lateral para abrir a embalagem. E ela vem dessa forma, na cor natural, que é o branco. E daí eu vou fazer o tingimento da pasta utilizando os corantes em gel. Para colorir a pasta americana, eu utilizo os corantes em gel. Esse que eu estou utilizando aqui é da marca Mix. E daí é super simples, eu pego a pasta aqui na cor original e eu vou colocando aos pouquinhos o corante. Ó, coloquei mais ou menos umas 2 gotinhas e eu vou amassar essa massa até chegar no tom desejado. Se você quiser mais claro, quando você tinge um tom muito escuro, acrescenta um pouco da massa branca para clarear esse tom. Se você quiser tons mais escuros, você vai acrescentando mais corante, sempre até chegar no tom desejado. Super rápido, ela já chegou no tom desejado, que nesse caso eu utilizei o corante lilás. Se você estiver começando, eu recomendo que você compre as 3 cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo, que daí com essas 3 cores em gel você consegue misturar e fazer as outras. A colinha que a gente utiliza, né, a gente chama de colinha, que é o CMC, para colar as partes de pasta americana no biscoito, é feita da seguinte forma. Eu compro esse vidrinho aqui de CMC, eu tô utilizando da marca Arcolor, esse pote com 40 gramas, ele custa em média de R$10. Então, em um recipiente, um potinho, pode ser um copinho, eu vou acrescentar uma colher bem pequenininha, não tem assim uma quantidade exata. Você adiciona um pouquinho do pó, ó, só um pouquinho do pó ali que eu coloquei, e um pouquinho de água. E daí é só misturar e dissolver bem esse CMC aqui na água.
Assim que você mistura, ele já se transforma em um gel. Ele é um produto bem instantâneo. Olha, ele fica uma colinha. Parece uma cola transparente. É um gelzinho. Não precisa fazer muito, porque a gente usa bem pouquinho. E eu não costumo guardar. Sempre eu faço, utilizo e o que sobra eu jogo fora mesmo. Não guardo essa colinha. Se ela ficar muito líquida, você pode acrescentar mais um pouquinho do pó. E se ela ficar muito firme, você pode acrescentar mais um pouquinho de água para chegar no ponto desejado. Aqui eu peguei um biscoito de coração, só para mostrar uma decoração bem simples para vocês, para ter uma noção de como que eu faço com a pasta americana. A pasta americana que nós tingimos no tom de lilás, aqui eu tô abrindo sobre um tapete de silicone. Se você não tiver um tapetinho como esse, pode utilizar também um disco de isopor, aqueles discos que vêm embaixo da pizza. Você consegue comprar ele bem barato, é bem barato. E para abrir essa pasta, nós precisamos de um rolo de PVC. Então agora eu vou só abrir a massa normal. E para cortar a pasta americana, eu vou utilizar o mesmo cortador que eu fiz o biscoito. Então é só vir aqui e pressionar. Da mesma forma como se você estivesse cortando para fazer o biscoito, agora você vai cortar para fazer então a cobertura do biscoito. Vou pegar o biscoito, aqui eu tenho a minha colinha de CMC, eu vou passar bem pouquinho, é bem levinho, só para colar essa pasta americana aqui no biscoito. Não precisa passar bem, só nos pontos principais para garantir que ela cole. Posicionei aqui a pasta americana sobre o biscoito, então eu passo o dedo aqui nas laterais para fazer um possível arremate e para ele colar melhor. Então esse biscoito já está aqui com uma cobertura base, você pode trabalhar de diversas formas sobre ele. Esse aqui é apenas o básico que eu estou te mostrando. Aqui eu tenho uma bolinha de pasta americana na cor rosé e vou utilizar uma forminha de silicone para modelar uma flor. É só pressionar a pasta dentro da forminha, tirar aqui o excesso que eu peguei muito. Pressiona bem essa pasta dentro da tua forminha do molde de flor. Esses moldes você encontra para comprar em casas de confeitaria. Ó, retira a florzinha, olha que legal que já fica. E agora, para colar ela aqui, eu vou pincelar no local que eu quero colocar a florzinha, só um pouquinho também. E vou, então, acrescentar a florzinha. Esse biscoito é bem simples, eu tô apenas fazendo ele para mostrar para vocês procedimentos, né? Como colar o fundo, como colocar um relevo, um molde de silicone. E agora eu vou mostrar aqui para vocês um pó que a gente pode usar como acabamento, que ele dá aquele tchan no docinho, né? Ele é um pó assim que parece um glitter. Esse que eu tô utilizando, ele é na cor coral. Eu pego com o pincel, bato ele aqui na tampinha para tirar o excesso e vou pincelar apenas aqui nas pontas da flor. É um detalhe bem simples, mas que faz a diferença esse brilho que aplica sobre a florzinha. Às vezes no vídeo não aparece tão bonito, mas ela fica bem linda pessoalmente. Para fazer o glacê, nós vamos precisar de 2 ingredientes. Eu utilizo claras de ovo, aqui eu tenho 2 claras, e açúcar de confeiteiro. O açúcar que eu costumo utilizar é esse da União, o Glacçúcar. Nós vamos usar 1 xícara de açúcar para 2 claras. Adicionei o açúcar aqui nas claras, então primeiro eu vou misturar bem esse açúcar com as claras. Só mistura para dissolver um pouquinho o açúcar. E agora nós vamos bater esse glacê utilizando a batedeira. Porém, tem um truque aqui para que ele seque bem rápido e para que fique bem lisinho, um glacê bem bonito. E aqui nesse recipiente eu coloquei água quente, água bem quente, porque nós vamos bater esse glacê em banho-maria. Então eu venho com a outra travessa que tem a mistura de açúcar e clara, vou colocar aqui. E agora então eu vou bater essa mistura com o auxílio da batedeira.
os ovos forem muito grandes, que você notar que o teu glacê ele não tá ficando tão firme, você pode acrescentar mais açúcar. Ele fica nesse ponto aqui, ó, como se fosse um merengue. Tá vendo? Um merengue que ele é firme, mas ao mesmo tempo ele ainda é mole. Agora já pode tirar da água quente. Esse glacê, depois de pronto, depois que ele chegou nesse ponto aqui, você precisa armazenar ele com tampa em um pote fechado, porque em contato com o ar ele seca muito rápido. Se você fizer e já for imediatamente cobrir os seus biscoitos, não tem problema, vai usando que dá certo. Mas eu sempre vou cobrindo. Se você for utilizar para decoração, então eu faço da seguinte forma, aqui eu tenho um copo, eu utilizo um pacote simples de celofane e eu vou vestir esse pacote dentro do copo. Ó, vesti o copo e agora com a colher eu vou colocar o glacê. Dessa maneira fica mais fácil para você preencher o teu pacotinho de glacê, fazer o teu saco de confeitar. Pode utilizar um saco de confeitar? Pode utilizar também, mas o pacotinho ele é mais barato, tem um custo mais baixo e dá super certo. Depois é só levantar as abas aqui do pacotinho, ó. Já tá aqui o nosso pacote de glacê, empurrar aqui bem até a pontinha. E aqui eu vou fechar com aramito. Se você não tiver, pode dar um nó no pacote também, não tem problema. Mas utilize pacotes firmes, não dá para utilizar esse tipo... Deixa eu pegar aqui para mostrar. O pacote que você vai utilizar com glacê tem que ser um pacote firme, não dá para utilizar esse tipo de embalagem plástica. Esses saquinhos de freezer que eu sempre uso, não dá. Ele estoura, ele não aguenta a pressão do glacê, vai estourar, vai fazer bagunça, não funciona. Tem que ser pacotes firmes. E daí você pode ir fazendo, pode ir fechando os seus pacotinhos e deixar ele assim, bem vedado até a hora de utilizar. Na hora de utilizar, é só cortar a pontinha para decorar os biscoitos. Uma maneira simples de decorar os biscoitos e muito utilizada por aqui é pegar o biscoito e passar o glacê sobre o biscoito. Só vai cobrir ele normalmente. Dessa forma, é feito para vender os biscoitos a quilo, que é o biscoito tradicional de Natal. Aqui eu tô utilizando com uma colherzinha para ver que você pode fazer com coisas que você tem em casa. Não precisa comprar cereais se você está iniciando agora. Você vai apenas cobrir ele com glacê e depois você pode utilizar miçangas, granulados para decorar. Esse biscoito é o simples, o mais simples que tem e tradicional biscoito natalino. Ele vende muito bem e geralmente nesse modelo ele é vendido a quilo. Ele seca bem rápido, esse biscoito, não tem necessidade de levar ao forno. Deixa secando naturalmente e vai colocando em uma forma, em pouco tempo ele fica com a cobertura bem sequinha. Para colorir o glacê é super simples, você vai retirar uma porção do glacê em um outro recipiente, se você quiser fazer, né, várias cores. E eu uso os corantes em gel para colorir. Aqui eu vou utilizar um pouquinho do verde, vou pegar essa colherzinha aqui mesmo, ó. O glacê, o corante e agora nós vamos apenas misturar aqui. Vou pôr um pouquinho mais de corante nesse para fazer um verdinho mais forte. Colori, né? Tingi aqui o meu glacê. Vou ensacar da mesma forma. Saquinho de celofane aqui no copo. Vou apenas transferir o glacê. Da mesma forma que eu fiz aqui com o glacê branco, também já tá aqui, ó, o pacotinho do glacê verde. E eu vou proceder dessa forma até atingir todas as cores que eu quero na hora de trabalhar. Daí na hora de aplicar sobre o biscoito, aqui eu tenho um biscoito em formato de pinheirinho, né, em formato de árvore de Natal. Já cortei a pontinha aqui do meu pacote, do saco de confeitar. Então agora eu vou vir decorando. Daí você vai só aplicando conforme você quiser trabalhar o desenho aí no seu biscoito. Vou aplicando até preencher todo o biscoito.
Esse passo aqui é bem simples. Daí eu posso também colocar umas bolinhas sobre ele. Para fazer um detalhe aqui no biscoito, você pode vir com glacê branco e vai aplicando somente aqui, ó, nessas bordinhas, como se fosse uma neve. E esse é um tipo de detalhe bem simples, básico, mas que também vende super bem nos biscoitos e é um dos glacês mais baratos, né? Uma das coberturas mais baratas que você pode fazer. E você pode desenvolver vários modelos diferentes a partir dessa ideia.